Bom, continuando então, essa terceira parte da aula. A gente está falando então agora, a gente começou falando sobre evolução, na parte 1, sobre os fundamentos, né? A gente teve aí a teoria do fixismo, criacionismo, evolucionismo. A gente está falando aqui de evolucionismo, ou seja, a ideia de que os seres vivos se transformam, se modificam ao longo dos milhares de anos. E a gente falou um pouco sobre quem postulou essa teoria da evolução. Lamarck e algumas ideias dele, e o Darwin e o Wallace. Darwin e o Wallace são pessoas diferentes. É que o Darwin é mais conhecido, mas os dois fizeram muitos estudos juntos. O Darwin que fez aquela viagem, né, de 5 anos a bordo de um navio, o Beagle, né, o navio chamado Beagle, que foi um navio aí que fez uma expedição de 5 anos, e o Darwin foi junto para avaliar, né, os diferentes seres vivos, para perceber as diferenças e semelhanças entre os seres vivos. E muitos dos estudos deles, das ideias deles, vieram dessa viagem. Bom, e aí a gente falou sobre as evidências. Fósseis são as primeiras evidências. Além disso, tem evidências que têm a ver com as semelhanças anatômicas, embrionárias, fisiológicas dos seres vivos. Por exemplo, que vão tentar explicar a ancestralidade comum. Por exemplo, as estruturas homólogas. O que são estruturas homólogas? São estruturas do corpo, do ser vivo, que vão se desenvolver de modo semelhante em embriões, durante o período embrionário, das diferentes espécies. Esqueletos dos membros anteriores dos seres vivos, né, como humanos mesmo, golfinhos, cavalos, membros anteriores, nossos braços, né? Mas tem umas semelhanças com os golfinhos, com os cavalos, com os jabutis. Isso são estruturas homólogas. Essas estruturas homólogas, elas podem ter uma divergência evolutiva. Então, essas estruturas são semelhantes nos embriões dessas espécies que são diferentes. Um ser humano, um golfinho, até a gente tem muitas diferenças, né? Com as nadadeiras anteriores dos golfinhos e com a gente. Até porque tem funções diferentes, justamente. E aí, a gente responde isso pela divergência evolutiva. Essas estruturas são homólogas no período embrionário. Porém, elas são divergentes evolutivamente, tiveram uma diferença evolutiva. Então, eu tenho diversificação dessas estruturas que são homólogas no processo embrionário, mas eu tenho uma diversificação, elas se tornam diferentes ao longo do tempo por conta de uma adaptação e modo de vida diferente. Eu preciso dos meus membros anteriores de uma forma, o golfinho precisa de uma outra forma totalmente diferente. Primeiro porque eu vivo no ambiente terrestre e ele no ambiente aquático. Outro exemplo, estruturas análogas. O que são estruturas análogas? O que difere análoga de homóloga? Homóloga, semelhante em embriões. Análogas, por sua vez, são estruturas corporais que estarão presentes aí em diferentes espécies, mas que têm funções semelhantes. Tem origens evolutivas e embrionárias totalmente diferentes, mas têm funções semelhantes. Por exemplo, a asa de um pássaro e a asa de um morcego. São asas, têm a mesma função, porém não tem origem evolutiva nem embrionária igual, até porque uma ave é uma ave e um morcego é um mamífero. Tem diferenças. Eu posso ter também convergência evolutiva. O que é a convergência evolutiva? Meninas, eu quero que... Eu devia ter falado isso no início das aulas, mas vou aproveitar agora para falar. Se vocês não estão com o caderno anotando tudo que eu tô falando, ou pelo menos o que vocês julgam mais importante, vai ser um pouco mais difícil. Eu preciso que vocês, como a gente faz em aula mesmo, como vocês já fazem em aula, façam isso aqui também, nesses momentos de vídeo aula. Eu acho que é bom, porque daí vocês conseguem pausar o vídeo, né? Às vezes na aula, às vezes eu tô falando uma coisa, vocês anotam rápido ali, perde alguma coisa. Tudo bem que vocês perguntam, né? A gente tem total liberdade para isso, mas aqui vocês têm a vantagem de conseguir pausar o vídeo e voltar o vídeo, né? E assistir mais de uma vez a mesma aula. Anotem, escrevam, né? Marquem, né? O que vocês acharem mais importante daquilo que vocês escreveram, enfim. Bom, convergência evolutiva, o que é? É uma adaptação que vai levar organismos que são pouco aparentados, é uma convergência evolutiva, com fins evolutivos, que aconteceu evolutivamente. É uma adaptação, então, que vai levar o organismo que tem pouco parentesco a desenvolver estruturas e formas corporais que são semelhantes. É o exemplo que eu acabei de dar, né, com a asa do morcego e a asa de uma ave qualquer.
Por quê? Devido à pressão adaptativas que são similares. Precisa-se voar, por exemplo. Estruturas vestigiais também, né? Uma evidência que é anatômica e que está em alguns seres vivos. Evidência anatômica do quê, gente? A gente está falando de evolução, então é evidência do processo evolutivo, evidência de que as espécies estão se modificando ao longo dos anos. A gente tem estruturas, os seres vivos têm estruturas que são ou atrofiadas ou sem função evidente, né? E que são interpretadas como uma evidência também do parentesco entre seres vivos. A gente, ser humano, tem, por exemplo, o tal do apêndice. O apêndice, que é chamado de apêndice vermiforme ou apêndice fecal, é uma estrutura, né? Um apêndice é uma estrutura que fica lá no finalzinho do intestino grosso. E essa estrutura, ela não tem função específica no nosso corpo. Ela é conhecida como, o apêndice é conhecido como um órgão vestigial, vestígio de um órgão que já foi utilizado, já teve uma função bem clara para os nossos antepassados, mas que para a gente não tem mais. Vestigial. Isso significa que a gente está mudando ao longo do tempo, vestigial do processo evolutivo, né? Hoje a gente ainda tem até algumas teorias sobre a função do apêndice, né? Tem alguns estudos aí que vão falar sobre isso, né? Em 2007 a gente teve alguns cientistas que relataram que o apêndice ele tem uma função que é fabricar e servir como depósito de bactérias que auxiliam no processo de digestão. Então a gente tem bactérias no nosso intestino e o apêndice ele é responsável por fabricar e ficar como depósito para essas bactérias. Mas quando uma pessoa tem apendicite, que é uma inflamação no apêndice, ela remove esse apendicite, porque qual é o problema? Se aquele apêndice estourar, porque ele inflamou, se ele estourar, se ele romper, eu posso levar restos que estão ali por conta do intestino grosso, né? Vamos lembrar o que vai ter no intestino grosso, vai ter o bolo fecal ali, para outros órgãos, e isso pode contaminar outros órgãos e pode levar até à morte. Então, eu preciso remover quando ele está inflamado. E as pessoas vivem muito bem sem o apêndice, com essas bactérias ok, né, no seu intestino. Bom, isso é um exemplo, então, de estrutura vestigial, algo que você tem no corpo, mas que não tem mais tanta função. Outro exemplo que a gente pode aí, talvez, até dar uma certa ressalva, né, porque ainda não é considerado uma estrutura vestigial, mas o nosso dente do siso. Em algumas pessoas nascem, outras pessoas não nascem mais. Porque a gente não precisa, porque a gente cozinha os nossos alimentos, né? O ato de cozer os alimentos torna-os mais moles, né? A gente não precisa mais do dente do siso para triturar, né, o alimento com tanta força como precisou-se no passado.